Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou reagir ao gaiofato, reagindo a certos liberais ou certos indivíduos tentando explicar o que é o comunismo e o que é o socialismo, tá? E aqui eu só vou reagir com algumas ideias, com o meu conhecimento, e a gente vai trabalhar em cima disso. Eu gosto muito do trabalho que o gaiofato faz, né? Inclusive vai ter vários vídeos de react a eles e a outros comunistas socialistas, e aqui a gente vai debater certos pontos importantes, já que a gente trabalha na organização social e a gente está querendo descobrir qual é a melhor organização social possível, que seria mais eficiente para os seres humanos. Então, reagir a esses indivíduos é muito importante. Vamos lá, porque eu estou curioso para saber o que é o comunismo e o que é o socialismo. A Renata no Inteligência Limitada e depois macetar metaforicamente no Monarch Talks. A gente agora vai ver se preparem os gimos! Cara, esse cara é muito engraçado. Preparem os gimos! Bebedores de gimo, univos! Univos, vamos lá, Gimo! Bora! É hora, time for some Gimo! Vamos lá, vamos embora. Verdade, o que a gente vê assim, primeiro que as pessoas confundem muito comunismo com socialismo. Verdade. Isso acontece muito. E é uma guerra. Concordo. Né? Você às vezes fala de Mas o que é o comunismo? Né? O pessoal Lá vem. fala, por exemplo, socialismo, vem a ideia do Karl Marx, né? De dividir as coisas. De dividir as coisas. Ai, meu Deus do céu. Vamos dividir as coisas. Ai, meu Deus! Meu Deus! Caralho, dividir as coisas, ó. Pegar essa figura, ó, dividir as coisas, ó. Dividir, pronto. Socialismo! Socialismo! Porra, só pra lembrar, gente, o socialismo ele é a fase de transição. Não. Olha só, o gaiofato aqui, ele vai falar que é uma fase de transição do capitalismo pro comunismo. O que tem de errado com essa fala, gente? É uma fala absurda, tá? Por que é uma fala absurda, gente? Porque ele tá confundindo o que é a definição de algo com a característica daquela coisa. Então, por exemplo, o que ele tá fazendo é mais ou menos assim. O ser humano é definido de uma certa forma. Só que se eu dizer assim, o ser humano é a mão, tá errado. Porque o ser humano tem uma mão. A mão é uma característica do ser humano. Então o ser humano não é a mão dele, é o, certo? Então aqui também nós temos esse problema. O socialismo, ele não é a transição do socialismo, do capitalismo para o comunismo. Ele não é essa transição, não tem nada a ver com isso. O socialismo, ele é um sistema que é utilizado para organização social, onde um determinado grupo passa a ter controle sobre o Estado e determina como que a banda tem que tocar, como que o jogo vai seguir. É eles que vão determinar isso, tá? Isso é socialismo, tá? Ele pode ter sim, como uma de suas características, a transição do capitalismo para o comunismo, mas em outro vídeo eu vou explicar que isso é impossível, ou seja, existe um argumento da impossibilidade do comunismo e eu vou explicar o porquê dessa impossibilidade, tá certo? Mas aqui nós temos tanto a moça aqui que está falando o que é o comunismo socialista, tem que dividir as coisas, e tem um gaiofato também cometendo esse erro. Então você percebe que o gaiofato já é professor, ele deveria saber a diferença entre o que é uma coisa da característica daquela coisa. Vamos ver. Não sabe, tá com dúvida? Compra um livrinho pequenininho que chama Manifesto do Partido Comunista, escrito por Engels e Marx. Camarada Renata! Faz isso! Vou ajudar. Você quer saber a diferença entre socialismo e comunismo? Manifesto do Partido Comunista e Estado e Revolução. Os dois. E o Marx disse que inventou o socialismo científico, que de científico não tem nada, mas ele chamava assim. Não, bom mesmo é o científico do Lei de Ferro do Marx, né? O científico do musical do Hamilton. Isso sim é ciência. Isso sim é ciência, porra. Liberdade econômica da Heritage Foundation. Isso sim é ciência, porra. É isso. O Manifesto do Partido Comunista fala, o comunismo é o último estágio do socialismo. Então o socialismo, ele é... Tá, seguinte, vamos deixar uma coisa bem clara, tá? Aqui se a gente levar em consideração
o argumento da impossibilidade do comunismo, tá? Vocês vão entender que o socialismo é o começo e o final. Não existe comunismo. O comunismo ele não funciona na prática, ele não vai funcionar na prática. Existem várias razões para isso, tá? Existe um problema do Estado, existe o problema daqueles que estão no poder. Existe o outro problema de que se você pegar e dividir os indivíduos em comunas, vai ser uma questão de tempo até eles usarem o capitalismo de novo, a criarem um Estado novamente, a se organizarem de uma forma bem diferente do que o comunismo prega, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas não existe estágio final. O comunismo nem mesmo chega... A única coisa que existe em relação ao comunismo é o comunismo idealizado, que é o que os indivíduos têm na cabeça dele, aquilo que eles pensam que eles podem colocar na realidade, que não leva em consideração as implicações que fazem com que o comunismo seja inviável e até impossível. Então, tudo que nós temos é o quê? O socialismo é o começo e o estágio final. O socialismo ele não é a transição até o comunismo, como muitos dizem. Mas para isso, para entender esse aspecto, você tem que ir um pouco além, porque você tem que trabalhar nas implicações, entender o comportamento humano e como o ser humano o que o ser humano iria fazer numa situação onde que seriam divididas em comunas. E essa é uma situação bem parecida do anarcocapitalismo, onde muitos deles defendem uma sociedade, por exemplo, sem Estado, onde os indivíduos vão lá ter os seus grupos ali divididos e eles vão negociar entre eles. Mas em quanto tempo o Estado vai ser criado novamente? Porque eles nem mesmo entendem o que é o Estado. A gente vai trabalhar na teoria do Estado para vocês entenderem melhor. Eles também não entendem que o ser humano, cedo ou tarde, vai entrar em guerra um com os outros e o grupo que prevalecer vai dominar todos os outros e vai criar também um Estado. Tá? Então, assim, o argumento da impossibilidade do comunismo é um ponto muito interessante, que tem várias implicações e que eu vou fazer um vídeo exclusivo só para a gente trabalhar nessas implicações que levam à impossibilidade do comunismo, certo? Vamos continuar. É necessário para chegar ao comunismo, só que você nem precisa chegar definitivamente no comunismo, que seria a extirpação do Estado burguês, para dar errado, já dá errado antes. Aqui ela já cometeu um grande erro, tá? Porque ela não percebeu também o problema que ela está cometendo, o erro que ela está cometendo é o mesmo erro que o Kim cometeu quando ele falou de socialismo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de ideologias ou de ideias de organizações sociais, a gente sempre tem que levar em consideração o que é idealizado e o que é real. O socialismo, ele funciona na prática, ele é aquilo que você vê. Agora, o que ela está atacando é a idealização do socialismo, onde os indivíduos falam que é um sistema de boas intenções, as pessoas passam a viver melhor, é um sistema necessário para que um dia a gente chegue ao paraíso, certo? É isso que ela está atacando aqui. A idealização que ela está atacando é bem diferente do que o socialismo é na prática. O socialismo funciona na prática, é exatamente aquilo que você está vendo. É a tomada de poder, é a censura, é a morte de vários indivíduos, assassinatos, entendeu? Dificuldade de vida de vários indivíduos. E cada país, né, aqueles indivíduos que tomaram o poder em diferentes países, eles vão determinar o nível de liberdade que os indivíduos podem ter. Em alguns casos você vai ter mais liberdade, em outros você vai ter pouquíssima liberdade. Tá? Então é muito importante que vocês entendam isso. É muito importante a gente sacar essa diferenciação entre o socialismo real, que realmente funciona, tá? E da idealização do socialismo. Então, a China discorda, a União Soviética discorda, a Coreia Popular discorda, Cuba discorda. Exatamente. Viu como a argumentação dele está totalmente certa, mas ele também está atacando o mesmo problema dela. Ou seja, o socialismo na China deu certo, em Cuba deu certo, em outros países também deu certo. Porque é exatamente aquilo que você vê lá que é o socialismo. É exatamente aquilo, tá? O que não funciona é a idealização socialista, certo? Agora, o socialismo, que a gente chama de socialismo real, esse realmente funciona. Não é aquela coisa maravilhosa que as pessoas dizem, mas funciona. Né? Vamos pegar o exemplo de Cuba, uma nação que sofre embargo econômico dos... Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, que nós temos que entender o seguinte. O porquê Cuba sofre embargos econômicos. Vamos supor o seguinte, certo? Imagina o seguinte. Estados Unidos perdeu a guerra contra Cuba e Cuba está colocando pressão nela e no mundo. Passou a ser a potência mundial, a controlar a ordem mundial, certo? O que Cuba iria fazer com o inimigo dela chamado Estados Unidos? Você acha que
iriam simplesmente deixar os Estados Unidos quietinho lá na deles, ou eles iriam tentar destruir os Estados Unidos, iriam colocar embargos econômicos. Mas por que então os embargos econômicos acontecem? Olha só, quando você tem duas nações que estão em guerra, até hoje Estados Unidos e Cuba estão em guerra, certo? Você vai ter limitações. Então, quando o Gaiofato fica reclamando, Cuba sofre embargos econômicos. Cara, Cuba é inimiga de vários países como Estados Unidos, porque não haveria esses embargos econômicos. Você acha que, vamos supor que a ideologia de vocês sobe no poder, certo? Vocês não iriam colocar sanções nos seus inimigos, não iriam colocar censura, não iriam tentar impedir que eles pegassem o poder de volta, não iriam colocar embargos econômicos também? Eu não vejo a situação do jeito que ele está vendo, coitadinha de Cuba, sofre embargos econômicos. Cara, a gente vive numa organização social mundial que aqueles que estão no poder determinam como que a banda tem que tocar. E o que está acontecendo com Cuba, com esses embargos, essas limitações, é justamente isso. No momento, o sistema que está implantado em Cuba é inimigo do Ocidente, dos valores do Ocidente. Por que o Ocidente iria não colocar embargos em Cuba? Porque não iria colocar dificuldades para esse inimigo. Ele não consegue destruir, então tem que dar um jeito de atacar de outra maneira. E os socialistas também fazem isso. Nenhum texto. Porque se a Renata tivesse lido, ela saberia que pro Marx e pro Engels, justamente por tratar do socialismo científico, é preciso que haja uma análise dos elementos reais e materiais de cada sociedade, e não de uma perspectiva idealista, de uma perspectiva generalizada do que é socialismo. Exatamente. Tá, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, bem clara mesmo. Esse Marx, Engels e principalmente o Gaiofato, a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Isso vai doer para muita gente e eu posso criar um vídeo explicando o que é isso. Eles não se baseiam na realidade. Porque se eles se baseassem na realidade, eles não defenderiam certas ideias como essa. Tá? Então existe o que eu chamo de idealização. Esses indivíduos estão idealizando algo, ou acreditam em algo, ou acham que algo pode ser melhor. Porém, eles não conseguem provar que aquilo realmente seria a forma de organização mais eficiente para os seres humanos. E também ficam bem limitados, porque o socialismo e o comunismo ele acaba sendo isso, acaba sendo uma limitação de ataque contra o capitalismo. O capitalismo ele defende a propriedade privada de bens e serviços. Então vamos fazer o oposto a isso, que isso pode resolver o nosso problema. Então, e o cu do marido sim, Depende, pode dividir sim, pode dividir. Se o Estado falar que você não pertence a você mesmo, você vai ter que dar sim. Pedir sim, não quero nem saber. Todas as coisas que estão ali fazem parte da doutrina socialista, e a doutrina socialista nesse livro ela é imposta por meio da ditadura do proletariado, e aí chegaria no comunismo. Cara, olha só, isso deve ser um alerta para todo mundo, tá? Principalmente quando eles usam ditadura do proletariado. Vamos deixar bem claro que não é uma ditadura dos trabalhadores. É importante assim que muitos de vocês talvez não saibam disso, mas esses indivíduos não têm problema nenhum em fazer o que eu chamo de sequestrar coisas que é considerada boas ou de sequestrar certas coisas para favorecer eles. Então, por exemplo, eles dizem essa vai ser a ditadura do proletariado. Não, os trabalhadores, na maioria, não têm nenhum interesse nessa ditadura. Mas esses indivíduos que querem tomar o poder, eles vão se colocar como se eles lutassem pelos trabalhadores. Porque dessa forma eles conseguem o apoio de forma geral, entendeu? O cara defende os trabalhadores, você não apoia ele, então você está apoiando aqueles que não vão dar valor pro seu trabalho. Aí você já fica numa posição, fudeu. Se eu não ajudar esses caras a subirem no poder, eles vão dizer que eu não pertenço a eles, você entendeu? Isso cria vários outros problemas, esse é só um deles. Então, e outra coisa, quando eles tomam o poder, você tem que entender, não são os trabalhadores que tomam o poder, mas eles dizem que foram os trabalhadores que tomaram o poder. Tá? E uma vez que eles tomam o poder, se você olhar a história da União Soviética e o que aconteceu com os trabalhadores nesses períodos de socialismo, de tirania, principalmente com Stalin, você vai ver que as condições eram maravilhosas para todos eles. Você sabe, né, quando eu digo maravilhosa é porque eu estou brincando aqui. Pariu, velho. E aí alguns filósofos, alguns estudiosos dizem que na verdade o que ele queria era somente tirar. Uma das coisas que me irrita é isso.
Primeiro, que eles não entendem o problema organizacional. E segundo, que eles realmente não estudam essas questões a fundo como deveriam estudar. Você pode ver que existe um viés muito grande por parte do Gaio Fato, por parte da Renata, onde ela tenta explicar uma coisa que claramente ela desconhece. Se eu fosse num programa, eu tenho muito essa. É o quê? Pô, eu não sei responder uma pergunta, certo? O que eu faço? Eu não fico quieto, eu digo o seguinte, olha só, essa é uma pergunta que eu não sei, mas eu posso dar minha opinião. A minha opinião provavelmente vai estar errada, mas é isso que eu penso. Então eu poderia explicar uma situação do ponto de vista da minha opinião pessoal. E aí as críticas poderiam acontecer normalmente, porque aí não seria um problema que nem a Renata está criando aqui. Ela não está dizendo que ela está limitada em relação a saber o que é o socialismo, em relação a saber o que é o comunismo. Ela simplesmente foi lá e falou do jeito dela. Só que aí entra o problema, porque isso já demonstra uma das coisas que eu venho dizendo há muito tempo. Pessoas que realmente são intelectuais não cometem os erros amadores que o Gaio Fato está cometendo e que a Renata está cometendo também. Isso indica que nós temos um problema organizacional gigantesco e que a nossa forma de se organizar nesse território, ela é prejudicial, já que os indivíduos não conseguem nem mesmo explicar o que é o socialismo. Imagina para eles explicar o que é a organização social humana, cara, eles não vão saber explicar. Eles vão ficar perdidos. Eles não sabem o que é o problema organizacional, eles não sabem o argumento da impossibilidade do comunismo, eles não sabem que o objetivo final do socialismo é a tomada de poder, entendeu? Eles não sabem dessas coisas. Porém, eles idealizam certas coisas, porque eles poderiam ir atrás. Porém, eles estão limitados muitas vezes pelas coisas que eles acreditam, pelas informações que chegou até eles até hoje. Dado o poder às pessoas que ele considerava como burguês. Foi um vídeo bem rápido aí, para a gente estar reagindo um pouquinho sobre a Renata falando sobre o que é o socialismo, o que é o comunismo. Nós percebemos essa grande dificuldade, tanto do Gaio Fato quanto da Renata, de entender o que é o socialismo. O Gaio Fato e a Renata falaram mais sobre características do que é o socialismo, ao invés de falar o que é o socialismo. E essa confusão é muito comum. Eu quero saber se vocês entendem a diferença entre o socialismo real, o que é o socialismo mesmo, da idealização do socialismo. E também não entendam que isso é só aplicado ao socialismo, porque não é. Por exemplo, pega o capitalismo. Você tem um capitalismo que é real, aplicado na prática, a gente consegue avaliar. E existe o capitalismo idealizado, que são as crenças e ideias que as pessoas colocam ou direcionam ali para o capitalismo, que não tem nada a ver ou está muito distante do capitalismo real. O mesmo para o anarcocapitalismo, o mesmo para o anarquismo, o mesmo para o comunismo, e assim por diante. Espero que vocês tenham entendido o que é o socialismo e que isso possa te ajudar cada vez mais. Eu vou continuar reagindo, mas se vocês quiserem que eu reaja alguma coisa, vai ter um comentário meu aí embaixo, você coloca um vídeo ali para mim, dar uma olhada e reagir a ele. Eu vou falar tudo do ponto de vista organizacional e não do ponto de vista do que eu acredito ou deixo de acreditar.